É isso aí, galera. Estamos de volta para mais e a última parte desse debate, porque tem Espero. 1h10 esse debate. Espero que essa seja a última parte. Puta, tem que terminar hoje, não dá. Vamos lá. A vida tem um propósito sem fé, será? Não sei se é essa a pergunta agora. É essa a pergunta Essa agora? pergunta, aham. Tá. Se você tá assistindo a live, não esquece de deixar um like agora. Se você tá assistindo a live, deixa o like. E se você tá assistindo a gravação da live, o corte da live, deixa o like também, comenta aqui embaixo. Seja membro, a partir de R$5 por mês você apoia o canal, garante que a gente faça vídeos como esse todos os dias. Tem vídeos todos os dias, cortes lá no YouTube. Tem corte todos os dias no TikTok, tem corte todos os dias no Instagram. Tem corte todos os dias em todas as redes nossas. Nós interagimos em todas elas com vocês. Então, não esquece aí de apoiar o canal. Se você não pode apoiar com dinheiro, tá meio ruim hoje, não tem problema. Dá um like, se inscreve no canal, manda pro seu amigo, manda pra um crente que você odeia. Ou bota ali no hype, vai ali no hype, clica, arrasta pro lado o comentário e bota hype no vídeo, pro vídeo bombar. Certo? Bora! Nunes perguntou se essa já é a parte 2. Essa é a parte 2 da parte 2. Isso, Nunes. é isso aí. Fala, Intelectual Noob. Bem-vindo. E vocês sempre que puderem, deem hype nos vídeos, ajuda muito hype nos vídeos, galera. Vocês não fazem ideia de como ajuda. Nossos vídeos duplicaram de visualizações graças aos hypes de vocês. Então, mesmo que o hype não custa nada, tá? O hype é de graça. É de graça, Se eu não me engano, tem 3 hypes por semana pra dar de graça. Dá um em cada vídeo, ou se vocês gostaram muito de um vídeo, larga todos ali mesmo, ali, porque isso ajuda pra um caralho o nosso canal. Bora! A vida tem um propósito sem fé. Ah, eu não acredito que o chileno vai concordar. Ah, não, tá, peraí. Ah, não, tá, não é só... Um propósito. Ah, minha Mas vida eu tem um tenho propósito. objetivos, né? Porque quando eu entendo propósito, geralmente o cristão diz: a minha vida tem um propósito porque Deus me criou com um propósito. E eu não entendo o propósito dessa maneira. Sou eu que faço os meus propósitos, eu que vou em busca dos meus objetivos. Então eu costumo dizer que não é um propósito, são objetivos. Quando eu alcanço um, eu parto para o outro. Eu vou discordar dessa posição da Esther, e eu sou muito fã de Nietzsche, inclusive eu tenho ele tatuado aqui, né? Friedrich Nietzsche, filósofo do século XIX, inclusive ele dizia: o único cristão morreu na cruz. Eu acho muito engraçado porque ele era contra o cristianismo, mas gostava de Jesus. Nietzsche tem uma frase que diz assim: quando se tem um porquê, você pode suportar quase qualquer como. Ou seja, quando você tem um propósito na vida, você pode suportar quase qualquer situação. E uma linha da filosofia, os estoicos, que é uma linha que nasce no povo, estoa do grego quer dizer pórtico, então as pessoas ficavam no portão, eles tinham uma frase que dizia o seguinte: ache algo pelo qual morreria, que é a mesma razão pela qual viver. Então a gente vai ter um médico, que era neurologista e psicanalista de origem judaica, que ficou 2 anos em campos de concentração, chamado Viktor Frankl, e Frankl, baseado nessa filosofia de Nietzsche, ele começou a perceber que dentro dos campos de concentração, as pessoas que conseguiam se manter vivas e mais sãs é as que tinham um propósito na vida. E esse propósito independia de religião. Quando eu sair daqui, eu vou ser bailarina. Quando eu sair daqui, eu vou escrever um livro. Quando eu sair daqui, eu vou reencontrar minha família. E aí ele cria toda uma linha da psicologia chamada logoterapia. Logos, do grego, é uma palavra que tem muitas traduções possíveis, mas é a palavra usada em João 1:1, que é quando a carne se fez verbo, é logos, mas logos também pode ser traduzido por propósito. Então ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: encontrei o propósito da minha vida, ajudando os outros a encontrar o propósito delas. E ele desenvolve uma série de estudos, baseado nos casos dele, de pessoas que inclusive acharam o propósito da vida numa doença terminal, né? Que viveram a vida empurrando com a barriga, a moda Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E elas acharam um verdadeiro propósito na vida quando encontraram, acharam isso. E ele fica conhecido como filósofo da religião. Por quê? Porque muitas pessoas, a religião, e aí nesse caso eu vou falar que a religião é importante para muitas pessoas como propósito de vida. Tem pessoas que ficariam perdidas sem esse rumo, essa destinação. E aí, socialmente ela é importante, mas não necessariamente ela é fundamental. Então existe, por exemplo, eu não tenho religião, mas eu... Tua vida tem um propósito? Eu criei um pode propósito ter pra um minha vida. propósito de vida. Isso. Mas tua vida tem um propósito? Não, a Porque vida não tem um propósito. não é a mesma coisa, não, né? Não é. A vida não tem um propósito. Não, mas aí a pergunta é: minha vida tem um propósito, né? Ou eu tenho um propósito de vida? Eu tenho um propósito de vida também. Não é a mesma coisa. Minha vida tem um propósito, dá esse entendimento de que tem algo maior. Isso, exatamente. Eu acho que Entendeu? a pergunta é nesse ponto. A pergunta que ele tá fazendo é nesse ponto. Então, realmente, eu discordo aí nesse ponto. Eu acho que a vida Porque minha pra vida mim não o que tem a Esther disse, ela quer que ela tem propósitos de vida. Isso, exatamente. Não que a vida dela tenha um propósito. Exatamente. Eu acho que a vida não tem um propósito. Eu acredito que a vida não tem um propósito. Não há uma razão pra gente estar aqui. E eu acho que eles entenderam, tá? Tem um propósito na vida, e esse propósito norteia as minhas decisões. Então eu acho extremamente fundamental para a pessoa, tanto psicologicamente, para que ela tenha um propósito na vida. Deixa eu só Guarda isso aí. só as casquinhas. Ela não vai te machucar. Isso aí é afiado. A Esther chamou. Não quero que tu te machuque, Ela tu não, acha ruim. ela não tem motivações. E, geralmente, pessoas que não creem na sua vida com propósito tendem, não são todas, mas tendem a ter uma visão mais pessimista do mundo.
tem uma tendência a encontrar coisas negativas no mundo. E cristão que sou, é lógico que eu tenho que dizer que a minha vida tem o propósito de sim, discordando de você agora, de glorificar a Deus. Quando eu amo o meu próximo, como no quadro anterior, quando eu respeito os diferentes, quando não adoto, não adiro a tudo que o outro fala, ou as práticas que o outro fala, mas respeito. Adiro? É uma palavra difícil, não vou mentir. Eu não sei se existe. Pois é, mas é que, tipo, o verbo aderir Usa é outra um palavra. verbo difícil de conjugar. Mas é que quando tu tá assim no flow... Eu não invento palavras, desculpa. O outro, então eu estou cumprindo o meu propósito de vida. E eu estou cumprindo o propósito pela qual eu fui formado e criado. Para mim, mais trágico do que viver para morrer é morrer sem ter vivido. Eu confesso que, assim como a Esther... Falou nada! Que é o que a religião faz tu fazer? Não é verdade? Morrer sem ter vivido? É. Morrer sem fazer sexo antes do casamento, sem ouvir música do mundo, sem assistir anime, sem ler Harry Potter. Sem se privando das coisas boas da vida. Exatamente, se privando de viver. Se privando de viver. Sem aposentadoria, dando teu dinheiro pro pastor, sem empatia, sem psicologia, sem educação. Sem saúde mental, no caso, sem também, saúde né? mental. Você fala de psicologia sem saúde mental. Pensa como pecador que sou, mas com 35 filhos pra construir, que daí tu não vai ter tempo nenhum de aproveitar a vida. Apenas focar e ter os meus objetivos. Mas como a Bíblia ensina eu pegar uma cruz e negar a mim mesmo, as minhas vontades, o porquê eu tenho um propósito? Porque não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre glorificar a Deus. Então, eu não posso ser um que pensar só em conquistar, só em ter, só em mim e esquecer de um todo. Então a minha vida tem um propósito, é glorificar a Deus. E como que eu glorifico a Deus? Instruindo pessoas, ajudando pessoas, sendo uma pessoa melhor para mim, para minha família. Então, o propósito e o objetivo... para ti e pra tua família, bem colocado. Bem colocado, porque pros outros não, aparentemente não é. Eu acho que, se você trabalhar as palavras na questão semântica, tem essa diferença. O objetivo, você pode ser totalmente individual. Agora, o propósito, eu acho que abrange mais, né? Então, sim, como cristão, eu tenho um propósito, glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Algumas perguntas... Com certeza. Ela é muito boa, perfeita e agradável. Mandar matar recém-nascido, bom, perfeito, agradável. Amém. Mandar um dilúvio para matar todo mundo no mundo, bom, perfeito, agradável. Destruir Sodoma e Gomorra, bom, perfeito, agradável. Expulsar Adão e Eva do paraíso por fazer uma coisa que eles nem sabiam o que era, bom, perfeito e agradável. Daí tem que decidir se Deus, ou a gente tem livre-arbítrio, ou Deus tem um propósito pra tudo. Porque se Deus tem um propósito pra tudo, não tem livre-arbítrio. Eu sei porque que é. A Karine aceitou as colaborações. Tá. E aí agora vai começar a estourar o vídeo lá. E por aí vai. Mas as perguntas... Hoje, pela primeira vez, eu vi alguém no Instagram reagindo a Café com Tirulipas. Era o Chocolate? O Chocolate reage direto. Não, era alguém cristão, era alguma coisa cristão. Cristão? Sim, nossa, tava bombando o vídeo. Falando sobre empatia. Falando que a empatia é do diabo. É isso aí. Tomara que comecem a se revoltar contra isso aí, porque olha... quem reage a ela é o Chocolate e tem um que é um rapaz, que eu esqueci o nome dele, que tem um canal bem pequenininho, mas ele é bem legal os vídeos dele. Que o pessoal aqui do chat conhece. E aí ele fez um vídeo biólogo refutando café com tirulipas lá, fé com tulipas. E aí deu bastante views, assim, ele bateu os views dela, inclusive. Refutem a fé com tirulips. Com tirilips. A Cristina disse que é cristã, viu? Não é o Iago. Iago Pinheiro, isso aí. Iago Martins. As perguntas... Eu acho que o Iago Martins concorda com ela. Se bobear. O Iago Pinheiro é legal. Eu já tinha visto os vídeos dele brigando com o Reni Bugalho. Ele ficou brigando com o Reni Bugalho porque o Reni Bugalho fez aquela babaquice lá de falar das pessoas trans. Iago Carvalho? Não. Que alguém disse é Pinheiro? Iago Carvalho. Iago Figueira. A Cristina disse que ela é católica, ela é italiana, então faz sentido, a probabilidade de ela ser faz católica sentido, é muito grande. Existe evangélico aí, Cristina? Claro que como tem, como é que é a questão dos evangélicos na Itália? Queremos saber, nos explique. Gente, deixa like na live, só tem 30 likes na live. São cosmológicas, ontológicas. Vamos ver o que o barbudinho ali, o tio Luiz vai falar. Parece, né? Parece. Eu tenho um propósito, eu tenho o tio que é a cara dele e é pastor também, insuportável. Ela é boa, perfeita e agradável. Iago alguma espécie endêmica. Todos os seres humanos, independente Iago Araucária? de crenças e por aí vai. Mas as perguntas são cosmológicas, ontológicas, qual é a realidade da minha existência, ou existencial, já partindo para ela, por que eu estou aqui, para onde vou, e isso constitui algo para pensar sobre propósito.
fácil. Uma das coisas interessantes é que ocupamos o espaço chamado mundo, como também os animais, que ocupam, mas não perguntam sobre qual é o sentido da vida. Né? Ele simplesmente ocupa esse espaço, é importante, mas, entretanto, não quer interpretar a realidade. E a filosofia... E faz alguma diferença para o mundo? Muitas vezes a gente fica tratando ela na questão etimológica, mas muitas vezes não diz nada. Mas a questão é que a filosofia veio daquele conceito grego, taumazen, que é o espanto da realidade. Então, porque, diferente desses animais, nós queremos interpretar a realidade. E, por causa disso, nós queremos entender quais são os meus objetivos e propósitos. Pelo simples fato, eu sei que ela surgiu organizacionalmente na Grécia, por alguns contextos, e principalmente o substrato linguístico, que é o conceito grego, ele é bem abstrato, então permite, como eu ia falar irmão, né, mas é na fé. Predestinado. Mas o que permite, então, esse campo semântico do logos, que ele de fato é abrangente, né? E, inclusive a tradução, no princípio era o verbo, é uma tradução muito interessante que deveria ser, no princípio era a palavra. Meu Deus do céu, que legal. Meu Deus do céu. É interessante, é porque o verbo é justamente... Vem, Michele, venha, por favor, e Michele, faça senta acontecer. logo, Michele. Uma estrutura morfológica, mas desse espanto de querermos. Filosofamos, de distinção entre os animais. Queremos como Deus. Vem, Michele. Por favor, que eu tô muito curioso. Eu tô curioso, agora Olha, gente, simplesmente assim, ó. Eu não sei se eu falo antes ou deixo ela falar primeiro. O que eu acho. Não, fala tu. Tá. Primeiro, fala tu. Vou pegar e sentar na cadeirinha. Não, assim, gente, a vida não tem propósito, tá? A gente existe aqui por um acaso do universo, a gente tá aqui, a gente simplesmente existe, tá? Não há um porquê. E eu acho que não ter um porquê faz as pessoas ficar muito existencialista, faz as pessoas ficar muito nervosa, faz as pessoas ficar muito agoniada. Eu não sei, eu não entendo porquê. Eu já fui assim também, mas eu não entendo porquê que as pessoas ficam assim hoje em dia, sabe? Porque hoje não faz mais sentido pra mim isso. Talvez porque tu não é especial pro universo, talvez porque tu não é importante pro universo, e nós não somos importantes pro universo, nós não somos nada. A gente simplesmente existe aqui, a gente tem o privilégio de poder existir num universo onde tudo 99% é morte. Então se a gente tem essa pequena possibilidade de existir, a gente tem que aproveitar a vida e tentar ser feliz na vida como a gente é. Agora, precisa ter um propósito? A gente precisa existir por algum motivo? Se a gente é só evolução, a gente é literalmente um animal, a gente é que nem meu cachorrinho aqui. Então, se a gente não tem um propósito, mas tu precisa muito de um propósito, tu cria um propósito pra tua vida, então. Propósito é ser feliz, eu quero ser feliz. Às vezes eu fico pensando se o nosso cérebro se desenvolver foi uma coisa boa. Entendeu? Em certos pontos sim, em outros pontos não. Porque o cérebro só existe pra todo mundo se noiar com uma coisa ou com outra. Se não é com religião, é com outra coisa que a gente se noia. É verdade. Só serve pra... Mas garantiu a nossa sobrevivência como espécie, né? A gente consegue hoje sobreviver muito mais do que a gente conseguia Mas no será começo. que isso é uma coisa boa? Não existe bom ou mal. Não existe bom ou ruim. Não, mas não é... Existe bom ou ruim. Eu Não. não tô falando disso numa questão de bom ou mal. Tá. Tô falando de uma coisa boa, o bom ou ruim. Mas por que isso seria bom ou ruim? Porque a gente tá destruindo o mundo? Mas o mundo também seria destruído de qualquer forma. Seria? Sim. Se não fosse por uma erupção vulcânica, se não for por um meteoro que vai cair, o mundo vai se destruir de qualquer jeito. Talvez vai acabar com toda a vida de novo na Terra e a gente vai começar todo de novo o ciclo. Eventualmente, o mundo vai ser destruído novamente. A gente vai passar por uma nova extinção. Seja ela por mudanças climáticas que nós estamos causando ou por um meteoro que vai bater na Terra e a gente vai tudo morrer de novo. Então... Ou o sol vai apagar, ou o sol vai nos queimar. Agora, é mais uma questão moral, se é bom ou ruim a gente existir. Eu acho que não vai influenciar em nada, assim. Tipo, a gente tá existindo e é isso. O Ed mandou 2 pilas e disse We are born to die. Exatamente. E tem mais a ideia assim de tipo, mas a gente tá sempre em guerra uns com os outros e tal. Aí nós temos que analisar dentro do nosso contexto como espécie, sim, isso é crueldade. Mas aí tu vai ver a natureza é assim também. A natureza é cruel. Todo mundo se mata o tempo todo na natureza e a gente é animal, por isso que a gente tá sempre se matando. Não sei se eu concordo. Tu não acha que a gente não é animal? A gente é animal? Então. Mas não é porque a gente é animal que a gente se mata. Também porque os animais não se matam por se matar. Mas é que aí que tá, a gente chegou num... Mas no final das contas tu vai ver a gente se matando por se matar. Olha, a gente tava vendo hoje o ponto de virada Vietnã, galera, muito bom. Não, os animais não se matam por matar. O ser humano mata por matar. E eu ia citar agora justamente a cena que a gente viu hoje do ponto de virada do Vietnã. Tá. Que é os caras simplesmente chegando e matando as pessoas. Exato. Sem propósito nenhum. Exato. Ah tá, tu quer dizer que os animais não se matam? Não, eles matam sim. Não. Sim, eles matam. Principalmente quando
Quando tu vê aquelas histórias dos gorila que vão lá, um não gosta do outro, vai lá e pof, arranca o bicho, arranca os pedaços do bicho Mas não fora. é porque, ele olhou enviesado pra minha mulher. Não, é porque é uma questão territorial. Sim, mas é uma questão isso, instintiva. É isso que a gente tá fazendo. Não na cabeça dele, ele tem a consciência de saber que matar aquele gorila é uma coisa errada e ele faz isso igual. Mas a gente também é instintivo nesses pontos. Quando aqueles soldados foram lá e mataram aquelas pessoas só por ódio, porque elas tinham matado um amigo deles, eles estavam fazendo por puro instinto. Eles abdicaram a humanidade deles, foram lá e fizeram um massacre. Não, discordo. Vamos continuar. É instinto de defesa, não é ódio, exatamente. Não, mas às vezes não é nem por instinto de defesa, às vezes é por ódio mesmo. Tem macacos que vão lá e matam rivais deles só porque eles não gostam do cara. Porque eles sabem que ele é uma ameaça pra ele. Ele vai lá e... Então é instintivo. Instinto de defesa. Não é instinto de defesa, é um instinto de ódio mesmo que ele tem. Se ele acha que o cara pode... Não, ele não é isso. Foi o que tu disse. Não, ele olha e ele acha assim, ele não vai com a cara daquele cara lá, ele vai lá e mata ele. E acontece pra caralho isso lá entre os Mas macacos. não é porque ele acha ele feio. É porque aquele ali, possivelmente no futuro, pode querer matar ele. E tomar as coisas dele. Tá, eu... É instinto de sobrevivência. Não é a mesma coisa que os caras lá no Vietnã matar a criança. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa porque é abdicar da moral humana, é tu tirar o conceito de moral humana da ideia e tu deixar só o instinto da pessoa. A pessoa vira um animal. Quase tem 2 minutos pra você. Aí, ó, golfinhos com pinguins, eles brincam com eles até matar. Não é a mesma coisa, exatamente. Mas isso aqui é. Eles brincam com eles. Pra matar, Maria. Até matar. Não, eles ficam brincando, jogando matar. eles pra cima. Interessante que eu fui a única pessoa que pensou de maneira diferente essa frase. E aí eu vou explicar por que eu disse não para minha vida tem propósito. Eu não acho que eu nasci com algum propósito. Eu nasci com necessidades biológicas e sociais, como animal que sou. Todos aqui somos animais. Apesar do distanciamento, nós somos animais, somos seres biológicos que são produzidos da mesma maneira que outros animais, mas que tiveram um desenvolvimento um pouco além. Eu venho com necessidades de me alimentar. Golfinho é do mal, vocês não sabiam? Ele fica jogando pro alto até mamar o bicho. Até mamar o bicho. De me limpar, de ter carinho, são necessidades, de ter afeto. Não quer dizer que eu tenha tudo, inclusive não tive. Mas eu não acredito que, a partir do momento que eu venho com essas necessidades, eu já venho com algum propósito. Eu posso adquirir propósitos durante a minha vida. Durante a minha vida, eu posso tinha olhar... uma tatuagem da luxúria aqui, do Fullmetal Alchemist? Não sei. Para coisas não como, atenção. por exemplo, ajudar ao próximo, fazer ação, fazer caridade, ajudar a arrumar um emprego, resgatar animais. Todas essas atitudes me fazem bem e fazem parte do meu propósito de vida. Mas você não nasceu Mas eu adquiri isso durante a vida. Não é algo que veio comigo. O cara já quer se meter. Quando eu estava na igreja, o meu propósito era trabalhar em nome da religião. Eu era lá em Porto Alegre, Igreja Nossa Senhora das Dores, católica. É católica, tá? E da Pão dos Pobres também, que era onde eu estudei. Para quem conhece a Igreja Pão dos Pobres, ela é de um colégio, e ele é particular, e que as pessoas pagam a mensalidade, e a outra metade é para pagar para crianças carentes também poderem estudar lá. Então, metade do que a escola recebe é para trabalho social. Então, é assim que funciona. Eu estudei nessa escola. Eu já fiz matéria lá. Também. Então, na igreja, o meu propósito, dado então pela religião, era trabalhar na obra de Deus, né? E eu fazia. Mas o meu propósito, esse que eu estou descrevendo para vocês, esse foi durante a vida. Foi durante ver animal abandonado. Foi durante... Tá baixinho o volume, deixa eu... Ai, gente, desculpa, gente, eu não vi. Não, tá alto isso aqui. Acho que tá bom. Ver gente que ninguém ajuda na rua, que ninguém estende uma mão. Foi ver uma mãe desesperada sem emprego e tentar, através das minhas redes ou através de algum contato, arrumar emprego. O meu propósito está em fazer bem pro outro, mas é um propósito adquirido, Quero te dar não os natural. parabéns. E como você... Porque você está falando que isso daí não foi com... A religião impôs isso. Mas você acha que... Não isso, mas... tipo, o propósito. Você acha que você não nasceu com ele? É só tu dar pause? Tá. O Emerald Rock mandou 5 pila. Maria está certa. Meu Deus, eu vi tudo aqui. Animais reagem só a seus instintos, enquanto humanos a seus instintos e sua própria vontade. Humanos cometem violência porque gostam. Mas aí o pessoal tá citando o exemplo da orca ali, né, também, que faz a mesma coisa, né? Brinca com os bichos antes de matar. Não. Foi adquirido. Isso. Mas você acredita que todo mundo vai adquirir um dia na vida? Ou não? Tem gente que vai viver sem propósito? Não necessariamente. Como eu estou falando só de mim, nesse caso, é uma coisa muito individual. Inclusive, o prompt é uma pergunta individual. Sim. Né? Eu acredito que a minha vida tem propósito. Eu digo, a minha vida tem propósito, mas ela não veio comigo. Ele veio depois. Quando eu deixei de ser uma pessoa egoísta, eu consegui ter propósito. Quando eu passei a olhar para o outro com olhos mais acolhedores, eu passei a ter propósito. Quando eu passei a estender mais a mão e pensar não só em mim, eu passei a ter propósito. Será que isso já não é um propósito que você tinha, só que você não enxergava, não entendia? Na dificuldade em que eu vivia,
O meu interesse era estar viva e me alimentar. O meu também. Se eu tinha propósito ou não, Não, ele moço, só se senão manifestou... Ele não para de se comparar com ela. Não, ele não consegue entender. Ele não consegue entender que não há Ah, não, eu também. Eu passei exatamente pelas mesmas coisas que tu. É. E eu continuo na igreja. Exatamente. Não, moço, não! Eu tava vendo as pessoas comentando, porque na outra live ele falou de ser astronauta, né? Quando ele tinha 6 anos ele queria ser astronauta. Comparando isso com ela ser transgênero. Tipo, igual. Tipo, assim, ó, igual. Vocês tiveram a mesma vida, as mesmas dificuldades, Isso. e ele continua na igreja, viu só como dá pra ele continuar na igreja? Moço, Quando a pela não ser que ele força- vai se revelar que ele é um homem trans. Vamos ver, vai ser bonito se for isso acontecer, vai ser lindo. Final desse do meu debate. trabalho e com os anos de luta, eu consegui me estabilizar de maneira que agora, no lugar que eu tive que ninguém estendeu a mão pra mim, agora eu posso estender a mão. E eu não tô num lugar de privilégio hoje e digo, eu vou fazer o que fizeram comigo. Muito pelo contrário. Eu tô num lugar de privilégio hoje e hoje eu estendo mais a mão e lá no passado, quando eu não tava, não tinha ninguém. Você é nascida de Porto Alegre? Sim. Um dia, se você quiser, tá? Eu te faço convite sem câmera, sem hype, sem nada. Eu te levo aqui na Aricanduva, o chileno conhece, né? São Paulo, aonde eu nasci. Aonde eu nasci a casa, Ai, que cara chato de galocha. o bar que eu nasci tá até hoje lá. Te mostro, você vai ver a localidade, dormir no sofá e não me vitimizando, porque, ai, tadinho, deve de uma sociedade. Não acredito nisso. Nasci ali, é isso mesmo, vamos pra cima. Eu fico hospedado em Paraisópolis quando eu venho pra cá, tá? Só Perfeito. pra te saber. Mas assim, eu tô perguntando o propósito, porque às vezes você... Não, mas eu morava numa caixa de sapato com 10 irmãos morando junto, a gente comia brita pra poder, porque a gente não tinha café da manhã pra tomar. Não, sem querer me vitimizar, sem querer me vitimizar. Tem uma sketch do Monty Python que é só um querendo se mostrar mais pobre que o outro, assim. É Um muito bom. pouco, Leonardo? Te irrita um pouco? Você não enxergou um propósito, porque isso daí se torna muito da percepção. Você tá falando, quando você falou, eu falei, cara, ela não tem um propósito. Agora você tá falando, eu tenho um propósito, mas eu não nasci gente, com ele. Que foi a minha forma de interpretar o prompt Sim, dado o nosso sim, tema. entendi, mas se você afirma que A vida não tem um propósito. A minha vida não tem um propósito, mas eu posso criar propósitos pra minha vida. Exatamente. Porque não existem. De você não nasceu com pilas ele? no Kiko. automaticamente você está propondo que existe a possibilidade de alguém não nascer e morrer sem propósito nenhum. Mas eu poderia continuar do mesmo jeito que eu vivia. Exatamente, mas assim, a minha fala tá Lá muito vai alinhada com a o Michelle. chileno se meter na história de novo. Quando eu falei de Viktor Frankl, né? E a verdade é que... Só faltou existencialismo. Porque aqui, ó, eu tenho uma tatuagem aqui, ó, do não sei quem, que daí falou tal coisa. E daí quando ele começa a falar, o tio Luiz começa a falar também e rebater ele. E aí eles começam a ficar falando chataiada, porque é um filósofo, porque é palavra. porque não sei o que, um aqui, um aqui pro outro, ó. E daí a questão de se a vida tem propósito, se perde. Aqui, ó, um aqui no outro, ó. Pois é, punhetando um outro ali. Porque o que acontece? E Sartre, eu já citei a frase, né? Ele disse que o ser humano é o único, E é o que ela pensa. a existência precede a essência. A nossa essência é construída durante a vida. E é o que ela disse. Exatamente, o que eu disse também. Perfeito. E para falar, Embora para ser bem discordando, realista, perfeito. para ser bem É o realista, Moraes da vida a real. maioria das pessoas vive uma vida sem propósito. Ela acha que tem um propósito, mas ela vive o script que ensinaram para ela e que ela aprendeu que tem que ser, certo? E o propósito, ele pode ir mudando durante a vida. Porque, só um instantinho, para usar a palavra do Guilherme, quando ele fala de sentido, né? E eu gosto muito, porque a gente pode mudar a palavra da vida por sentido na vida. Tem que ter alguém né? pra botar... E a palavra sentido, ela tem dois sentidos. E aí, Pra botar... esqueci a palavra. Ordem. Pra botar ordem nesse bagulho. É porque assim, é filosofia. E filosofia é essa chatice toda, cara. é interessante entender essa etimologia. Por quê? Ela tem primeiro sentido de direção. Então, se estamos todos no ônibus sentido Rio de Janeiro, o nosso sentido A Bia é Rio Dias de botou ali, chileno mesmo estando do lado certo nesse debate, na roda de conversa, é o homem que explica pra mulher o que é feminismo. Eu acho que ele interrompe ela porque ele nota que eles estão andando em círculos. Pode ser. Em temas que não tem nada a ver com o assunto. Isso aí. Tipo, o cara chamar ela pra ir a Aricanduva não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver, porque Entendeu? ele não entendeu o propósito. Não tem nada a ver. Ele tá pensando assim, ó. Ele fica em vez de, tipo, entender o que a Michelle tá falando, falar de que modo ele discorda e como pra ele é diferente, ele fica tentando se comparar e mudar ela. Vem cá na minha igreja pra tu ver como a gente é assim. Pra ver como E não assado. Que eu também sofri muito, gente. Exatamente. Muito. Ai, gente, eu também sofri. Janeiro. Tá bom, Se a amigão, gente usar a gente entendeu. esse sentido da palavra, para usar um trocadilho, na vida,
todo mundo tem um sentido único que é a morte. Né? Acreditando numa vida pós-morte ou não. Todos passaremos pela morte. Então, se a gente usar, existe um sentido único na vida, filosoficamente, usando? Sim, a morte é o sentido da vida, porque todos iremos para lá. Porém, a palavra sentido tem um segundo sentido, que é o que me faz sentir, o que me dá propósito, o que me dá um significado na vida. E esse significado, esse sentido, ele é único, impessoal e subjetivo. Pode ser a religião, pode ser adorar a Deus sem uma religião, pode ser a causa animal, pode ser a causa LGBT, pode ser a causa de ajudar os pobres, pode ser cuidar dos meus filhos, da minha família. O meu é fazer um churrasquinho gostoso pros meus amigos e minha esposa e minha família. O meu é ir pra Disney. Filha pode ser uma boa... Que desgraça, que desgraça. pessoa, e aí cada... Não, deixa eu mudar. O meu é levar meus afilhados pra Disney. pessoa vai construir o seu propósito. Por isso que eu falei na primeira fala. Mas isso é um objetivo, não é um propósito, né? Ontem a gente mostrando que lá na Disney tem um serviço que tu paga pra transformar a criança numa princesa. Ah, é verdade, foi muito engraçado isso. E aí ela ganha um vestido, e aí ela ganha um penteado, maquiagem, esmalte e tal. E a nossa afilhada, ela quer ser um cavaleiro. Ela não quer ser princesa. Ela não quer ser princesa. E a mãe dela fica Eu quero doida. cavaleiro. Mas eu lembro que quando eu tinha a idade dela, eu também gostava. Eu gostava do He-Man, eu via os Goonies, eu brincava de carrinho. É porque é bem mais divertido, né? Sim, é muito mais divertido. E aí eu fico muito triste, porque daí ela fica com essas histórias de, ai não, isso é coisa de menino. Ai não, isso é coisa de menina. Eu disse, não, Isabela, isso não é coisa de menina nem de menina. Eu disse pra ela, tu gosta de futebol? Gosto. Tu gosta de azul? Gosto. Isso não é coisa de menino? É. Tu é menino? Não. Então não é coisa de menino? Entendeu? E aí daí a gente disse, ela vai se vestir de cavaleiro, e o Caleb, que é o irmãozinho dela, vai se vestir de princesa. Aí a gente vai ter os dois lá. Já confundem ele com menina mesmo, né? Mas tem, que eu saiba, tem também pra tu te vestir de Mickey ou de Minnie. Ela quer ser o Mickey. Ela quer ser Apesar o Mickey. dela amar muito a Minnie quando ela era pequena. É. Ela tem um monte de Minnies. Mas ela disse, eu quero ser o Mickey. Mas eu acho que até a gente vai o objetivo aí com eles lá em 2028... É daqui a 3 anos. Eu acho que ela já vai... Talvez ela já vai ter mudado um pouquinho de ideia. Talvez. Tem de Encanto também, é muito fofo. Mas ela gosta da Luísa. E é só da Mirabel e da Isabela, por algum motivo. Então nem virar a Luísa ela pode. Que a Luísa é fortuna. Né? Quando o Viktor Frankl ele fala que muitas pessoas encontraram o verdadeiro sentido da sua vida, o verdadeiro propósito, numa doença terminal. Quando ele percebeu que ele viveu a vida inteira empurrando para a barriga, e quando ele está numa doença terminal, como é o caso de uma senhora que conta que nos últimos 6 meses de vida dela de um câncer terminal, ela começou todos os dias a ir almoçar com os filhos e a ver os netos. E ela falou, nunca fui tão feliz na minha vida como nos últimos 6 meses, e ela acabou falecendo. Ela achou o propósito da vida dela no final, que era a família. Entende? Então, nesse Mas ponto, o propósito já existia, Chileno. Não. Ela descobriu o propósito dela. Ela descobrir não significa que isso já não era um propósito. Ela não... Como é que vai existir uma coisa? Não significa que esse não era o propósito. Como é que vai existir alguma coisa? Agora, usa essa mesma lógica pra transgênero e pra homossexual. Só porque eles descobriram mais tarde, não significa que eles não nasceram com isso. Ou que eles não nasceram assim, porque eu não quero... Tomara que a Michelle se ligue nessa daí e faça essa pergunta aí, vai ser engraçado. Vai, Michelle, transmimento de pensação. Ela Mas não também não descobriu o significa propósito. que ela tinha antes. Ela pode ter desenvolvido isso. Como tem gente que não liga pra família. Como tem gente que fala, eu não quero casar, não quero ter filho. E eu, pra mim, por exemplo, o sentido da minha vida é a minha família. Eu sou apaixonado, sempre quis ser pai, sou apaixonado pelos meus filhos. Eu cuido dos meus filhos desde que eles nasceram, eu levo na escola. Se minha mulher deu 10 banhos na vida, foi muito. E não é porque ela é uma mamãe, é porque eu sempre fiz questão. Como faço questão, quem acompanha nas minhas redes sociais sabe como eu sou com os meus filhos. E pra mim é um dos meus propósitos de vida. Como ajudar as pessoas. 10 anos eu fui patrona de um orfanato, eu só acabei saindo porque eu acabei discutindo com uma diretora lá. Faço a vida inteira parte de associações anti-pedofilia. É um propósito da minha vida. Trabalho com segurança, defender as pessoas. A gente estava debatendo sobre isso lá em cima, até que ponto... E pregar o ateísmo, né, gente? Pregar o ateísmo a toda criatura viva, né? A discussão é se a vida tem um propósito. Só que eles ficam muito apegados no que propósito significa, sabe? Tipo, se o propósito veio antes ou vem depois, e daí eles acabam não discutindo seguro prompt, ou não. diz Então, Michelle. a gente vai construindo os nossos propósitos de acordo com o que Sartre falou. Vamos construindo a nossa essência. Eu não acredito também num propósito predestinado. Né? Essa predestinação eu também não acredito. É esse o que ponto. ele sempre fala do que eu falei, porque foi alguém que não veio. Louco pra fazer também. Mas vamos primeiro ouvir ele. Tá, claro, com certeza. Na verdade, eu gostei demais da sua resposta. Eu quase chorei. Porque se isso não é uma atitude de alguém que tem sim propósito, se veio ou não... Que não é uma atitude que prova a existência de Deus. Sei mais o que é.
Porque no quadro anterior eu exemplifiquei na minha visão cristã, que essa é a definição de um verdadeiro teísta. É viver para o outro. Não é? Tem um livro, Timothy Keller escreve no seu livro Ego Transformado, que o propósito de vida, o estágio último de vida de um cristão é viver para o outro, é estender a mão, independentemente, indistintivamente, sem acepção de pessoa, seja ela de qualquer espectro político, posição que seja. Ou se ela for trans, então não tem problema. Isso me lembra, gente, ouçam o podcast do Silas Malafaia. Eu ia dizer do Medo e Delírio em Brasília. Também do Medo e Delírio em Brasília. Do ICL. O Alvo. No Alvo. O Império Malafaia. O Silas Malafaia ficou uma arara. Uma arara. E só saiu um episódio. Então vocês sabem que é bom. Só saiu um episódio. Tem um episódio, sexta-feira sai o segundo. Ah, tá. Achei que saiu o segundo já. Não. Simplesmente ajudar só pelo fato de ser humano. Isso é um propósito, ao meu ver, de vida. E eu acho que hoje, quando você encontrou o seu propósito de vida, talvez... mas não é um propósito de vida. Essa é a minha vida tem um propósito. Não é se eu tenho um propósito de vida. Essa é a minha vida tem propósito. A vida como um todo tem um propósito? A minha vida tem um propósito? Não tem. Eu nasci por algum motivo? Não. Eu tô aqui pra fazer algo maior que eu? Não. Não, eu tô aqui pra viver e morrer. Entre viver e morrer... Eu escolho as coisas que fazem a minha vida ter sentido. Isso. É isso. É o que te dá sentido à vida. É por isso que você, de repente, acorda todas as manhãs, porque você, de repente, tem uma pauta diária para viver, que você precisa cumprir alguns scripts para você alcançar, usando você agora, os seus objetivos de vida, seja para ajudar alguém, seja para resgatar um animal na rua, seja para acolher uma pessoa com Down, como você comentou aqui. Então, esse é o sentido da vida. Esse é o propósito de vida, viver para o outro. Necessariamente, como eu disse, não propósito, mas... Peraí, a Cristina perguntou o que é tarara. Não é Cristina, é arara, o pássaro. Essa é uma figura de linguagem que a gente usa quando a pessoa fica muito brava. A gente diz que a pessoa ficou uma arara. É coisa de velho. Objetivos. Mas eu amo a minha vida, amo meus filhos, amo todos os dias quando eu acordo, eu amo o meu dia. E nem por isso, não é um propósito, porque eu tenho consciência da minha finitude. Um dia eu me vou. Então, assim, tendo essa consciência, eu não posso ter um propósito. Qual seria o meu propósito? Ajudo pessoas... Você não acredita em legado? Talvez legado, mas não... Tô falando pergunta. Não, mas tranquilo. O que você quer dizer com legado? Em deixar algum... Qual é a... Porque você pode estar trabalhando com uma definição que talvez não seja. O que você está dizendo que você acreditar em legado? O legado é você deixar um exemplo. Eu vou deixar, se eu me for, eu vou deixar muito exemplo. Porque, embora os ateus são bem criticados, né? Eu faço bem, eu faço caridade, eu tenho um grupo de pessoas que nós reunimos para doar cestas básicas, para doar panetone no Natal, ovo de Páscoa na Páscoa. E ela não compra um avião com esse dinheiro. Ela não troca de carro com esse dinheiro que eles arrecadam. Que coisa, né? Imagina se... a gente tivesse uma instituição que, tudo bem, ela crê em um Deus que existe, mas ela pegasse o dinheiro que ela recebe dos seus fiéis e utilizasse, sei lá, para ajudar os pobres. Imagina se houvesse isso no mundo. Mas infelizmente não tem. O Ed mandou 2 pilas. Se a vida tem um script, então não tem livre-arbítrio. Essa é a constante dicotomia dos cristãos, entende? Exatamente. Tudo acontece do jeito que Deus quer. Mas temos livre-arbítrio. Exato. Como é que a gente resolve isso, né? Gente, qual é o prompt da sua vida? Ansiedade? Ponto de interrogação. Esse é o prompt da minha vida. Nintendo Switch 2 é o prompt da minha vida agora. Inclusive, ó, sacanagem, ó, devo fazer uma reclamação séria aqui da Kabum, tá? Sei lá, já faz 10 dias que eu comprei meu Switch 2 e eles ainda não mandaram por engano. Não mandaram antes do tempo. Não mandaram antes do tempo por engano. Sacanagem. Não vazaram o Switch 2. Não vazaram o Switch 2 pra mim. Páscoa. Eu não quero crescer falando sobre isso, né? Porque eu nem divulgo, porque eu não acho que caridade tem que ser divulgada. Mas assim, eu amo todos os dias da minha vida, mas eu tenho certeza da minha finitude e estou tranquila quanto a isso. Então assim, quando o crente diz que Deus tem um propósito, Deus quando te criou tem um propósito para a sua vida, tudo é da vontade de Deus. Se acontece uma tragédia com uma pessoa jovem que tinha tanta vida pela frente, é a vontade de Deus. Toma! Então, assim, eu não acredito nisso, que é a vontade de Deus, é a vida fluindo. Uma hora ou outra. Eu acredito que a Esther ela está tratando o propósito quanto objetivo como sinônimos. Como o chileno falou de sentido e propósito. E eu acho a definição sentido mais interessante. Talvez seja um sentido, mas não um propósito. Então, mas eu acredito, não sei se vocês concordam. Eu sei que são sinônimos, mas assim... mas sem desrespeitar. Eu entendi. E diferente de todos vocês que acreditaram ou estavam de acordo com o prompt, o motivo que eu estava em desacordo vai com o que o chileno falou. Total. Existem pessoas que vão viver a vida inteira só levando a vida. É no automático.
E vão chegar no fim da vida, e às vezes, e até aconteceu agora, essa tatuagem que eu tô aqui é para um amigo meu que morreu de câncer, cristão, da mesma igreja que eu, e que não me aceitou como pessoa trans. Me afastou da vida dele. Ele teve o tempo de, no final da vida dele, recuperar uma centelha de amizade comigo. E morreu. Mas ele viveu a vida inteira dele, festeiro, bebia, fazia todas essas coisas. E no final da vida dele, eu fui a única amiga que disse assim, ó, não importa o que ele fez pra mim. Eu quero carregar algo que me lembre dele o restante da minha vida. Porque ele foi importante na minha vida. Mas ele viveu essa vida, sendo cristão. Sem propósito. Que droga. Então eu não acredito que a gente venha com algo predestinado. O fato de você citar o exemplo da moeda, que para mim é o seguinte, para qualquer coisa eu poderia dizer, você não pode presumir a existência de algo até que esse algo se manifeste. Presunção de existir, eu posso, monstro do espaguete, eu posso presumir que o monstro do espaguete existe. Isso só vai ser um fato se materializar. Se existir uma forma da gente chegar a essa conclusão. O meu propósito de vida, ele foi adquirido. Ele existe, ele me faz feliz, ele me ferra às vezes, mas né, faz parte. Faz parte. Ele me faz bem, mas ele não veio nem da igreja, nem da religião que eu professei e nem de quando eu nasci. E falando sobre legado, o legado da minha mãe deveria ser uma pessoa agressiva, violenta, deselegante, que está te atacando aqui. Ela é evangélica, inclusive, tá? Lá do Templo Maior de Porto Alegre, lá da Júlia de Castilhos. E pode mudar também o propósito. Exato. Ela veio e esse foi o meu exemplo. Eu deveria te esmagar se tu entrasse em um confronto comigo. E eu não sou assim. O exemplo, legado, eu peguei, virei a chave e disse assim, isso não é pra mim, eu quero o contrário. Mas você vê como percepção, porque quando você fala que, pra mim, isso daí já... E é uma coisa assim, ó, que tipo, por que a religião tem que ter um propósito, tá? Por que a religião tem que ter uma razão de existir? Porque a religião, ela serve para que o nosso cérebrozinho, ele não bugue quando ele entrar numa crise existencial se perguntando por que a gente existe, por que a gente tá aqui. Exatamente. Então tu tem a religião, aí tu chega... Eu sempre uso esse exemplo agora, eu criei esse exemplo há um tempo atrás e eu acho que ele funciona muito bem, porque tipo assim... tu vai pra religião porque tu tá buscando respostas e conforto às tuas perguntas. Então tu chega lá e aí a religião te dá uma caixinha assim, ó, quando tu entra pra religião. Aí tu abre essa caixinha e essa caixinha tem um monte de coisinhas dentro dela, assim. Aí tu, por que a gente tá aqui no mundo? Daí tu pega aquele negocinho que a religião te diz e a religião te responde. A gente tá aqui no mundo porque Deus nos criou, pipipipopopó. Pra onde eu vou quando eu morrer? Daí tu pega aquele outra ferramentinha que a religião te deu e coloca na tua cabeça. Aí tu vai, tá, é pra ir pro céu. Mas se eu for, o que eu preciso fazer pra ir pro céu? Tu precisa ser bom, bota outra. Aí teu cérebro não precisa ficar se preocupando com coisas grandes. Exato, tu não precisa pensar. Tu pode só aceitar. Nas coisas aterrorizantes da existência. Santo Agostinho já pensou por mim. São Tomás de Aquino já resolveu essa parada aí. Calvin pensou por mim. O Calvino pensou por mim. O Lutero já resolveu isso. Tudo bem. Então, meu pastor já me respondeu sobre jogar no Tigrinho. Ele disse que eu posso jogar desde que eu dê 10% que eu ganhar pra ele. É isso que a religião te oferece, uma resposta fácil que todas as pessoas já pensaram, já debulharam pra ti e te entregam pronto, carcomido. É que nem um urubu vomitando na boca de um filho. E aí quando tu não tem a religião, tu vai ter que começar a fazer essas ferramentas pra lidar com a tua existência. Então, tu vai ter um propósito? Tu pode dizer que tu pode ficar confortável em não ter um propósito. E tu só viver a tua vida. Mas tu pode, de repente, achar, não, mas de repente eu quero curtir mais minha família. Então o meu propósito de vida é curtir minha família. O meu propósito de vida é falar para as pessoas que são ateus que elas podem ser ateus de boas e isso não vai mudar a vida dela. Que elas não estão sozinhas, que elas não precisam ficar com medo de que, eu tô fazendo uma coisa que eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, se eu vou pro inferno. Eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão pro inferno. Então vai lá e tu cria um propósito. Mas tô digerindo a analogia do urubu. Fez a analogia do urubu? Sim, que eu disse que o urubu vomita na boca dos filhotinhos. É isso que a religião faz. Ela já regurgitou pra ti a comida e tá vomitando na tua boca. Mas não é só urubu, né? Todos os pássaros. Todos os pássaros. Eu usei o urubu como exemplo, né? Mas... Então é isso, sabe? Tipo, mas e aí a inexistência... O que tem depois do fim do mundo? O que acontece quando eu morrer? Tu vai morrer e tu vai desaparecer. É um momento... talvez tu não precisa acreditar nisso se tu não quiser. Mas se tu vai acreditar nisso, tu vai criar uma ferramenta pra te dar o conforto que tu precisa pra estar de boas com essa escolha que tu teve, no caso, de lidar com essa informação. Ou senão tu vai dizer, não, eu vou descolar do meu corpo e vou sair voando pelo universo. Tudo bem, é uma forma que tu cria. Mas o ponto todo é, quando tu não tem um propósito empurrado pra ti pela religião, tu cria teu próprio propósito e isso te torna uma pessoa única. Porque quando tu tá na igreja, tu é uma mente coletiva. Tu tá
reproduzindo aquilo que milhares e bilhões de pessoas já falaram. Tu não tá criando uma vida própria pra ti. Tu não tá tendo a tua própria vida. Tu não tá sendo tu. Tu tá sendo algo que alguém já pensou. Então, quando tu cria teu próprio propósito, tu te torna um indivíduo. Tu é um indivíduo. Tu é uma pessoa que tem pensamentos únicos. Tu é uma pessoa que criou o teu próprio caminho. E aí é muito bom porque tu expressa a tua criatividade, a tua inventividade e a tua própria individualidade. E eu acho que isso é muito mais legal do que tu ter só uma resposta pronta que alguém já fez e colocar na tua cabeça como se fosse tu e não é. Tu só tá repetindo aquilo que todo mundo já falou. Então, tu te torna uma pessoa muito mais tu te torna tu quando tu decide o teu propósito de vida. Culpa também. Tá, eu vou falar sobre baseado no que a gente já conversou, tá? A Bíblia diz que se nasceu homem e mulher. E, portanto, para os religiosos, eu ser uma mulher trans é pecado. A Bíblia também diz que a homossexualidade é pecado. Portanto, para os religiosos, quem está em relação homossexuais está em pecado. Ferreira, apesar de não ter dado o ai Calita. Quase um paradoxo em relação à minha existência nisso. Obrigado, Tiff. Mais 7. Cola no grupo de WhatsApp. Mais 7 antes do fim da live. E vai entrar no esse mês é o mês que a gente mais ganhou membro de todos, hein? Muito obrigado, galera. É um prazer ter vocês todos lá com a gente. Por isso que a gente vai distribuir um monte de prêmios bonitos e você basicamente o carnê da felicidade. Para eles estabelecerem bem a forma de controle, né? Como que ela vai ocorrer na forma da lei. Eu sou uma mulher trans que é casada com outra mulher cis. Então, das duas, uma. Ou tu me vê pelo pecado de eu ser gay, e aí tu me considera mulher. Ou tu me vê pelo pecado de ser trans e me considera homem. Mas os dois tu não consegue de maneira conjunta. O que eu quero dizer com isso? Até as formas de definição de pecado estabelecidas e interpretadas, porque o que mais tem é a interpretação do pecado. Você veio no mundo para causar. Eu vim no mundo para fazer bagunça. Eu vim para cá fazer bagunça. Geram situações em que o Estado, através do poder da religião, as pessoas que estão dentro do Estado com poderes da religião, tentam regular, legislar através do pecado. Até porque se tira a religião da conversa e tenta dizer por que ser gay é errado, começa a ficar um pouco difícil. Tenta dizer por que ser trans é errado, começa a ficar um pouco difícil. Então, é necessário que exista esse pecado, atribuído esse mal a se combater, com o objetivo da salvação, para que, então, tu possa controlar as pessoas. Eu não acredito em pecado, eu nego completamente todas as afirmações em relação ao pecado, não quer dizer que não existam pecados, que eu olho e digo, realmente, isso aqui na lei é um crime, então, a gente deve condenar esse ato. Correto. Mas existem outros pecados que não tem nada a ver, que está lá definido, que tem uma questão cultural e que não vale a pena entrar da época. Mas o que eu digo, hoje, estou falando de hoje, o pecado é só usado para dizer assim, tá vendo aquilo lá é errado, a Bíblia diz que é errado, então vamos legislar em cima disso daqui e vamos acabar com isso. O que é o céu se não um suborno e o inferno do que se não uma ameaça, né? O inferno vai ser interpretado de várias maneiras, porque se você, para aqueles que estudaram teologia como os três, é uma palavra que nem existe na Bíblia, o conceito de inferno, até porque Romanos 3:23 diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Então, teoricamente, você morreu, você pagou. E aí, várias religiões, umas vão discordar, outras não. Fica muito difícil você falar sobre pecado, porque muita coisa que, inclusive, hoje é crime, pela Bíblia, ele é considerado uma normativa normal, como é o caso da escravidão, tanto no Velho como no Antigo Testamento. No Velho como no Novo Testamento. Então, no Velho Testamento existia, inclusive, técnicas de como você tratar seu escravo, e no Novo Testamento... É bom que eles estão abordando todos os pontos que eu teria abordado nessa pergunta também. Mas eu falo, se ele fala do Nietzsche, ele vai ter que falar da culpa. Mais do que pecado. Segundo Timóteo, como em Coríntios e como em Efésios, diz: vós, escravos, continuai a ser fiéis aos vossos senhores, ou seja, mesmo os cruéis. Mesmo os cruéis, exato. Dentro do Senhor, ou seja, em hora nenhuma veio Jesus, ou o apóstolo Paulo, ou quem seja, e falou assim: não, isso daqui está errado, você escravizar o outro ser humano. Então é muito conveniente a ideia de pecado, porque ele é usado apenas para o que não convém e é o que eles querem determinar que o povo faça. Então. Tome! Ai, que delícia! Medo e delírio! Caralho! Muito bom, muito bom, muito bom. E é bom que eles não podem nem interromper, porque eles não estão nem sentados nas cadeirinhas deles. Exatamente. Seria melhor se eles viessem correndo agora e dessem um chute neles, assim, não, cala a boca! Na verdade, a escravidão não é bem assim, escravidão Deus não é ama assim. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Tu quer ver que no resto do debate eles vão ficar só enchendo o saco, dizendo que não é bem assim a história da escravidão. E mais, dessa parada da escravidão que o chileno tá falando aí, tem mais um ponto, né? Eles dizem assim, mas veja bem, eles até criaram um método de tratar bem o escravo, né? Pra não torturar ele e tal. Esse método de cuidar do escravo que eles têm, primeiramente, era só pros judeus, não era pros ímpios. Os ímpios, eles eram escravos, aí era tratado que nem cachorro mesmo. Uhum. Mas, se tu quer ver como é que era essa forma de tratar os escravos que eles usavam, e tu pensa assim, não, eles tratavam melhor os escravos. Literalmente, a legislação da Bíblia foi utilizada na escravidão americana.
Então toda vez que tu vê um vídeo sobre um filme sobre escravidão nos Estados Unidos, tu tá vendo exatamente como era a escravidão nos tempos da Bíblia. Se tu acha que aquilo ali é de boaça, meus parabéns, você é um psicopata. Ó, o Leonardo fez uma pergunta pra ti ali. Misa, o querido que falou do dilúvio na sua live do Pergunte ao Ateu, que afirmou que o dilúvio acabou com todas as civilizações e você o refutou com a existência do Egito, é membro? Não, não é membro. A não ser que alguém tenha dado presente e ele tenha ganho. Não, não é, ele não tá aqui. É aquele lá que falou das civilizações do Egito é o Herli. O Herli não é membro. O Herli é só um doidinho. Ele faz vídeo da Peppa Pig grávida do Orua. Na inteligência artificial. O pecado, ele vai mais além, né? Porque a prisão da lei, ela é Pague a galáxia, Herli! Pague a galáxia! Terminada por um tempo. Agora, o pecado, a gente entra na aposta de Pascal, né? Você vai sofrer uma eternidade, que também vai contra a ideia bíblica de um Deus justo. Tem que ir lá cobrar ele. Um filósofo do século XVII, que também era professor de teologia, que escreveu uma obra chamada A Essência do Cristianismo, que ele diz, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Não é que, ao contrário, né? Nós criamos Deus à imagem e semelhança. Por quê? Porque fica conveniente. O pecado serve para você fazer o que eu acho que é certo. E não existe uma norma geral. Uma vez que a pessoa se sente pecadora, ela é controlada, né? Porque os líderes religiosos usam o pecado como para punir, para manipular, para escravizar, para manter a pessoa sob controle. Então, é sim uma forma de controle social. Falou pouco. Falou pouco, mas falou tudo. Não fica enrolando, ai porque Isso, Nietzsche, ai porque Freud, ai porque os gregos, ai porque o hebraico, tem uma tatuagem aqui, ó. Tem uma tatuagem aqui, do Não, porque eu tenho uma tatuagem aqui do Demon Slayer e significa... Se fuder. Tem uma tatuagem aqui do Witness Me, do Mad Max aqui. Não, mais um ponto, né? Eu acho que a culpa, ela é a culpa e o pecado, a culpa tá atrelada ao pecado, né? Mas a culpa, ela é um cabresto que a igreja te coloca, e o pecado também, porque tu entra num círculo vicioso que tu nunca vai ser liberto. Porque o pecado, tu nunca vai te livrar do pecado. O pecado sempre vai existir. Ah, mas quando tu aceita Jesus, tu é limpo de todo o pecado. Não, mas quando tu fizer um pecado, tu vai errar de novo, tu vai cair de novo. É que nem o Sísifo empurrando a pedra dele pra cima. Uhum. Tu sempre vai empurrar essa pedra pra cima, ela nunca vai chegar lá em cima, ela vai cair de volta toda vez. Olha a cara do DC pra BC de felicidade, que ele vai falar sobre pecado. Que ele vai refutar tudo que a Michelle disse. Dá pra fazer uma figurinha recortada dele, porque ele tá assim. Uhum. Tá muito engraçado essa pose. E tem culpa eu? Pois é. Bom, vamos lá. Eu sou livre, inclusive, para pecar. Então não tem controle, né? Isso daí. A esposa tá ali, hein? Exatamente. Eu sou livre. Deus não controla, mas ela. Vamos lá. Então, primeiro, quando a Michelle ela fala assim que não existe pecado, aí vai ter a definição do que é pecado, porque algumas coisas você falou que discorda. Se você fala que só discorda por conta da lei, se tivesse, por exemplo, se eu te perguntar, você concorda com quem apoiou Hitler e quem estava sob o governo dele? Hitler. Não. Então, mas não precisa de uma lei. Então, algumas atitudes, tipo assim, mesmo que a lei valide, você vai falar, não, é pecado, é errado, não, do mesmo jeito. Não. Então, os exércitos sob Hitler mataram pessoas, colocaram elas em campos de concentração, mandaram outras para fora do país, destruíram lojas, saquearam casas. Tem lei para tudo isso. Uhum. Para dizer que eles estão errados. Torturaram pessoas, fizeram experimentos nas pessoas. Não é um pecado, é uma moral humana. É um crime, não é um pecado. Está na definição de pecado, depois você pode até estar explicando. É que você está usando ética e moral como pecado, porque dentro da religião acaba sendo um sinônimo. O cara não é ético, ele está cometendo pecado. Pra gente, Recapitulando. Então, assim, eu não vejo como um controle. Na verdade, nós somos livres. A Michelle, até por conta da causa que ela defende tudo, ela vai trazer muito para esse lado, mas, que é natural, tá? Não tô falando que é errado, mas é... Eu posso interromper ele. Romanos 1, citou Romanos, de maneira bem conveniente, texto fora de contexto, mas tudo bem, o assunto não é teologia. Mas Romanos 1, ele vai falar que os gentios pecaram. Aí eu fico conjecturando, imaginando os judeus. É isso aí, os gentios pecaram. Não, Romanos 2, o Paulo vai falar, nós também, nós judeus pecamos. Aí no 3, todos pecaram. Então quando um mau cristão, que vocês falaram que não dá para identificar, mas eu afirmo que dá, quando um mau cristão fala, isso daí é pecado, com o pressuposto de que ele não é pecador, ele já está pecando, porque a Bíblia afirma que aquele que fala que não é pecador, já está pecando, por essa afirmação. Viu? Ou seja, tu sempre vai estar pecando. Exatamente. É uma forma de controle social. Obrigado, pastor, por reforçar o ponto que eu estava dizendo. Porque tu nunca vai não estar pecando. Quando tu acha assim, nossa, faz uma semana que eu não peco, tu pecou. Tu deixou a pedra cair. Passou por cima de Sísifo. Tu cortou teu cabelo. E tu comeu porco. E tu não pode olhar pra pedra e pensar que o Sísifo tá feliz naquele momento. Há de se pensar que Sísifo está feliz.
Sísifo. Vai ter que buscar a pedra de volta. Então é uma ferramenta de controle social, pronto. A salvação, que a Michelle também falou, não sei qual é a posição do Guilherme Michel, vamos correr aqui, mas sobre a salvação não é algo que não é da minha conta. A salvação cabe a Deus. Eu posso afirmar o que a Bíblia fala que é errado, eu posso cuidar da minha vida vendo as coisas que a Bíblia fala que é errado e que eu erro, e que eu peco, porque eu sou um pecador. Usar a internet já era pecado e deveria ter continuado para os cristãos, né? Na questão de quem vai ser salvo ou não, até como calvinista e a predestinação, para quem não estuda teologia, tem essa dificuldade de entender, acha que nós calvinistas acreditamos que o homem é um robô e não é isso. Tá? Ah, ele é um calvinista! Quem diria? Ai, caralho! A questão é que... meu Deus do céu, me perdi, mas vamos lá. O pecado... Tu se perdeu sozinho? Uhum. Mas que burro! Todos nós cometemos, todos nós somos pecadores. A pergunta é, por que é um controle social? Isso, lembrei. O porquê não é um controle social? Porque se fosse um controle social, você falar isso é pecado e eu estou te controlando, os evangélicos não se questionariam. Não haveria questionamento, divergências teológicas. Porque se é um controle, é um grupo só. Calvinista acredita no determinismo. Ele é basicamente assim, nós não temos livre-arbítrio. Tudo que nós fizemos, Deus já predestinou a gente a fazer. E pessoas que nasceram para ser salvas vão ser salvas. E pessoas que nasceram para não ser salvas não serão salvas. E dentro do protestantismo, a reforma protestante, por exemplo, foi contra o que a Igreja Católica, na época, que o católico é um termo que eu chamo de romanismo, o que o romanismo na época falava que era pecado, que tem a questão das indulgências e tudo. Então, não é um controle social, não vejo a sociedade sendo controlada. Agora, se liberdade é fazer o que quer e responder sim para todos os seus impulsos, tem a questão do que é liberdade também, que a gente pode estar conversando aqui. Eu vou discordar do inferno, porque claro que a palavra, depois a Bíblia traduzida para o latim, Jerônimo, esse conceito vai estar, porque é um conceito, então não é nenhuma tradução, é transliteração. Inferno significa a palavra inferior, e portanto ela é apresentada na Bíblia. É apresentado esse estado e lugar, ok. Mas eu deveria estar agora concordando que o pecado é um controle social, e eu vou concordar com isso, mas eu quero estender e ir além. E inclusive concordar com Freud, olha que eu discordo muito dele, quase, não vou dizer senão, né? Mas assim, e ele escreve uma literatura sobre esse controle, né, que de alguma forma alguém sai de um para ir para o outro, né? E no caso eles foram libertos do Egito, que era um controle social, e passaram a ser controlados agora no deserto e entrada na Terra Prometida devido a esse controle. E eu acho que é assim. Sim, Deus literalmente fez eles deixar de ser escravos no Egito para ser as putinhas dele, né? Para ser escravos dele. Trocou merda por bosta? Quer dizer, eu acho que o faraó não era tão filha da puta que nem Deus foi com eles. Porque ele é negativo, o pecado. E esse pecado, então, ele, se não existisse, não haveria controle social. Porque o controle social é justamente por causa do pecado. E por causa do pecado, as pessoas têm, por essa condição caída, elas querem controlar. Por exemplo, Deus criou 3 tipos de relação. A relação que nós somos inferiores, que é a relação homem-Deus, Deus é superior. A relação entre seres humanos, que não é nem superior nem inferior, mas todos somos iguais. E a relação com as coisas, a qual somos superiores. Então, houve uma inversão do pecador. Eu sou muito burra, porque eu não entendi nada do que ele disse e o que isso tem a ver com o que a gente está falando. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Alguém entendeu? Alguém explica do que ele está falando?